Pai que os ama. E Jesus, com a sua morte, com o seu sacrifício, ele fez isso. E ele sabia que ele vinha de Deus. E nós precisamos saber que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós precisamos agir diferente. Nós precisamos buscar, escolher, nos esvaziar. E eu quero caminhar com você no verso 4, que diz que Jesus se levantou da ceia e pondo o seu manto de lado. Gente, para Jesus fazer o que Deus queria que ele fizesse, Jesus teve que abrir mão. E nós precisamos abrir mão de certas coisas. E às vezes abrir mão dói. Às vezes abrir mão a gente chora. Às vezes abrir mão significa para nós perder. E muitas vezes o evangelho de Jesus exige de nós a gente perder. A gente entregar. A gente ceder por amor. E a gente que quer ser servido, a gente servir. E Jesus, ele dá esse exemplo. A Bíblia diz que Jesus se levanta da ceia. Jesus estava sentado numa mesa. Gente, mesa é algo tão maravilhoso, porque mesa é um lugar que todo mundo senta. Os importantes, os imbuídos de autoridade, os mais apoderados financeiramente, os que têm mais título, mas também pessoas simples. E Jesus estava ali na mesa com seus discípulos, todos eles. Jesus estava na mesa com Judas, com o Pedro, com todos os discípulos, de igual para igual. E Deus nos trata de igual para igual. A Bíblia diz que Deus ele não faz acepção de pessoas. Às vezes a gente pensa, eu sirvo a Deus tantos anos, a gente se coloca no lugar superior. E não é nada disso. E quanto mais perto e quanto mais caminhamos com Deus, nós começamos a entender a dimensão do que Jesus quis retratar para Pedro em João 13:7, quando ele fala: Jesus respondeu dizendo-lhe: o que eu faço agora? Tu não entendes, mas entenderás depois. Pedro não entendia que Jesus ele estava ensinando com a sua vida, com as suas ações, com aquele quadro, com aquele momento, que os servos dele precisavam aprender a servir. Precisavam aprender a levantar dos seus lugares de comodismo, os seus lugares de glória humana, os seus lugares de majestade, de glamour, de comodismo, se levantar e se desvestir dessas coisas e se cingir com uma toalha e começar a servir aqueles que Jesus ama, aqueles que Jesus nos confiou, para que a gente possa apresentar para eles a salvação, para que a gente possa apresentar para eles um pai que ama, um pai que se importa, um pai que providenciou resgate, redenção, salvação, ressurreição, um novo nascimento. Mas para isso a gente precisa se levantar do nosso comodismo, levantar da nossa incredulidade, levantar do nosso trono de ego. A gente precisa se esvaziar. E esvaziar dói. Esvaziar dói. E a Bíblia diz que Jesus ele se levantou lá daquela ceia, daquele momento ali na mesa com seus discípulos. Era algo físico, mas também, gente, era algo simbólico para a igreja do Senhor Jesus. Que nós precisamos nos levantar dos lugares e nós precisamos tirar aquilo que nos orgulha, deixar de lado, abrir mão, nem que seja por um tempo determinado por Deus, pelo Espírito Santo, e a gente cingir com a toalha, se desnudar, porque muitos pastores pregam essa palavra e eles dizem que Jesus estava nu. Quer dizer que Jesus ele se desvestiu, Jesus se desnudou. Jesus abriu mão de todas as prerrogativas dele. Com a pessoa nua, gente, ela está totalmente vulnerável. E ela está totalmente desprovida de qualquer prerrogativa de aparência. Ela está totalmente vulnerável, totalmente. E Jesus, ele se desveste, se desnuda, e ele pega uma toalha, e ele começa a servir pessoas que eram inferiores a ele, porque ele é Senhor. Ele é Senhor, ele é Deus, mas ele ensinou.
com as suas ações, com o seu amor, com a sua entrega, com o seu levantar, com o seu posicionamento, com o seu desvestir do seu manto, da sua glória, da sua prerrogativa de Senhor, para nos ensinar que o evangelho de Jesus é um evangelho de servir. E ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. E Pedro fala para Jesus, Pedro faz uma pergunta para Jesus: tu me lavas os pés a mim, meu Senhor? Pedro chama Jesus de Senhor. Ele chama, mas Jesus não era Senhor da vida dele, não. Porque se Jesus fosse Senhor da vida dele, na hora que Jesus falou que ia lavar os pés, ele tinha que ter aceitado, mas ele questiona. Ele fala com a boca, mas a atitude dele é diferente. Ele fala: Jesus, o Senhor é meu Senhor. O Senhor não tem que ficar aqui lavando meus pés. Aliás, o Senhor nunca vai lavar meus pés. Nunca. E Jesus falou para ele: Pedro, se eu não te lavo, não terás parte comigo. Eu quero te dizer, essa palavra Jesus não fala só para Pedro, não. Falou só para Pedro, não. Jesus fala essa palavra para Francislene. Jesus fala essa palavra para você. Jesus lhe disse: se não te lavo, não terás parte comigo. Nós precisamos deixar Jesus nos lavar. Nós precisamos deixar Jesus nos lavar. Não é o homem, não é a religião, não é o instrumento, não é o seminário, não é um congresso, não são os discípulos de Jesus, é Jesus. Se não te lavo, não terás parte comigo. É Jesus que faz essa obra. E talvez aqui seria o orgulho de Pedro, né? E Jesus fala para Pedro: Pedro, agora você não está entendendo. Sabe por quê, gente? Porque vida cristã é um processo. Ninguém está no ponto. Vida cristã é um processo. Nós vamos caminhando e Deus vai tirando a nossa cegueira espiritual. E Deus vai abrir o nosso entendimento para que a gente creia. E Jesus, e nós vai soprando o Espírito de Deus, e nós vamos entendendo. E nós vamos assimilando. E nós vamos ouvindo. E nós vamos entendendo o que Deus quer que a gente entenda. Sabe por quê? Porque a gente é muito carnal. A gente é muito alma. E muitas vezes nós temos que ser desconstruídos. E às vezes a gente vai passando por um processo de desconstrução. Por isso que em João 13:7 fala: Jesus respondeu a Pedro dizendo: o que eu faço agora tu não entendes, mas tu entenderás depois. Tem gente que pode vir a me ouvir que já chegou nesse momento, que entendeu que o evangelho de Jesus é um evangelho de serviço, de amor, de renúncia, de mesa. Gente, o evangelho de Jesus é um evangelho de mesa, não é um evangelho de pódio, não é um evangelho de palco, mas é um evangelho de mesa. Porque mesa todo mundo senta, mesa todo mundo come, mesa a gente partilha, mesa a gente olha um no olho, mesmo a gente convive, a gente comunica, a gente vive em unidade, a gente reparte, a gente serve, a gente olha olho no olho, a gente se vê, a gente interage. Esse é o evangelho do Senhor Jesus. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele partilha desse momento com todos, sem discriminação. E Jesus, a Bíblia diz que ele fala isso para Pedro: Pedro, você não está entendendo o que eu estou fazendo. Sabe por quê? Porque por mais que Pedro já estivesse andando com Jesus 3 anos, por mais que Pedro foi comissionado, foi chamado, um homem que Jesus amava, mas ele precisava ser trabalhado pelo Espírito Santo. Eu preciso, você precisa. Nós não chegamos à estatura de varão perfeito. Nós precisamos todos os dias ser tratados na renúncia, descer na presença de Deus, deixando o Espírito de Deus moldar o Filho dele em nós. E o Filho de Deus moldado em nós é para a gente aprender a amar, é para a gente aprender a servir. E para a gente amar e servir, nós vamos ter que perdoar, nós vamos ter que conviver, nós vamos ter que sentar na mesa. E o que eu acho lindo é que Jesus, ele não usa a alma dele, o sentimento dele, a parte humana dele, para tentar reagir para Judas, conforme Judas estava agindo com Jesus. Meu irmão, Judas nunca vai deixar de existir, nunca. Você vai aprender a lidar,
mas nunca vai deixar de na mesa com o Senhor Jesus, na mesa onde a gente convive, sempre vai existir Judas, sempre vai existir os Pedros, que vão questionar, que vão chamar Jesus de Senhor, mas que não vão obedecer, não vão submeter, sempre vai haver, mas sempre vai haver em Jesus é a chance, a oportunidade de mudança, o amor, que Jesus vai nos amar até o fim, a oportunidade de sempre, de todo dia, de quando a gente se reúne como igreja do Senhor Jesus, a gente partilhar na mesa, comer da mesa, do mesmo alimento espiritual, do mesmo pão, de estar junto sempre, até o dia que Jesus nos levar, até o dia que a gente morrer, aqui humanamente falando, porque eternamente nós temos uma eternidade. Nós temos uma eternidade. A vida do ser humano ela não acaba só aqui na Terra, não. Acaba a parte carnal, mas nós temos uma eternidade nos esperando com Cristo. E Jesus fala para Pedro, meu filho, você não está entendendo agora, mas vai chegar o dia que você vai entender. Gente, tem coisa que eu não entendo, tem coisa que você não entende, mas que nós vamos entender. E que o Espírito Santo está trabalhando em nós. Que o Espírito Santo está trabalhando em nós. E eu te chamo nesse dia para você viver numa outra dimensão. Eu quero te dizer que o Evangelho de Jesus não é o Evangelho do jeito que a Francis Lane quer, no jeito que a sua instituição religiosa te ensina. O Evangelho do Senhor Jesus é o Evangelho segundo o Sermão do Monte. É o Evangelho segundo a porta estreita. É o Evangelho da renúncia. É o Evangelho do sacrifício. Sacrifício assim de renunciar ao meu eu, de servir. Porque eu sacrificar o meu eu renunciar ao meu eu ao sacrifício. Amar. Seguir aquilo que Jesus ensinou. Meu irmão, a porta continua estreita. A porta continua estreita. E foi Jesus que falou. Largo é o caminho que conduz à perdição. Mas estreito é o caminho que conduz à vida eterna. E são poucos que entram por ela. O Evangelho de Jesus é o Evangelho das 10 virgens. 10 virgens. Mas 5 era prudente, 5 era nécio, 5 buscava azeite, 5 buscava encher, 5 buscava revestimento, 5 buscava uma vida de cuidar cada um da sua própria espiritualidade, de buscar para si mesmo, de alimentar, de ler Bíblia para si mesmo, de buscar estar na solitude com Deus para si mesmo, de servir a Jesus, de encher sua lamparina com o azeite que é o Espírito Santo, de buscar encher. E não era. E 5 era nécia. Por quê? Porque não buscava. Era virgem? Era. Era noiva? Era. Mas não buscava encher. E por que não buscava encher? O que acontecia? Quando o noivo veio, elas não foram. O noivo veio, levou as que estavam preparadas e elas ficaram. E elas bateram, elas choraram, elas se desesperaram, mas elas ficaram. Então eu quero te chamar hoje, nesse dia, para você atentar para isso. E Jesus fala para Pedro, Pedro, você não está entendendo, meu filho. No verso 7 ele fala, o que eu faço agora tu não entendes, mas entenderás depois. Você vai ter coisa que você vai entender daqui a um tempo. Eu também tenho um monte de coisa que eu não entendo. Mas uma coisa que eu já entendi, que nós precisamos submeter ao Espírito de Deus. Nós não podemos mais deixar a gente ser controlado pelas nossas emoções, pelo nosso passado, pelas nossas dores, pelo nosso ego, pela nossa alma. Nós precisamos nos quedar na presença de Deus e falar, Deus, me tira desse lugar de cativeiro, me tira desse lugar de sepultura, de morte. Me tira, abre esse lugar e me tira dessa gaiola e me faz viver numa nova dimensão, numa nova perspectiva, para que eu possa viver no Espírito. E eu quero te convidar nesse dia para você viver no Espírito, para que você busque a face de Jesus, para que você converse com Jesus, que para você fala para ele, Jesus, eu não dou conta, mas eu quero. Jesus, eu preciso. E ele vai te tirar desse lugar emocional,
desse lugar que você não consegue vencer, mas Jesus vence por você. Jesus pega na sua mão hoje e Jesus te dá a direção. E a direção que Jesus tinha aquele dia foi levantar daquela mesma mesa de conforto, e um dia ele se levantou do seu trono de glória, de se desvestir da roupa que ele estava usando, mas um dia lá na eternidade, ele se desvestiu da glória dele. E ele veio como servo, sofredor. E Jesus, aqui na terra, ele tirou a sua roupa, ele pegou a toalha e ele serviu. E ele lavou os pés dos discípulos e ele amou. E ele disse para Pedro, e hoje ele diz para mim e para você, se não te lavo, não terás parte comigo. Nós precisamos ser lavados. Vamos nos deixar ser lavados pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, pela direção do Espírito Santo, pelo querer do Espírito Santo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e eu desejo que Deus te abençoe. Eu quero te mandar um beijo, viu? Você sabe com quem que eu estou falando? Eu quero te mandar um beijo, que haja renovo de Deus na sua vida, saúde, respostas do Senhor. Pai, eu quero te louvar por esta palavra. Pai, é tão difícil abandonar o eu, a levantar dessa cadeira do eu, do ego, desse trono humano. É tão difícil, Senhor, a gente se desvestir das nossas potencialidades e do nosso querer, mas o Senhor nos chama. E nós queremos dizer, Pai, para o Senhor que nós queremos, que nós escolhemos a vida, que nós escolhemos, Pai, esse caminho de renúncia, que nós escolhemos nos deixar ser lavados por Jesus. Lava a nossa alma, lava o nosso coração, lava a nossa mente, lava-nos, ó Deus, e nos ensina a entender, que a gente um dia possa chegar nesse entendimento de João 13:7, de coisas que a gente não entende. E o que a gente não entende, Senhor, é que o Senhor quer que a gente sirva todas as pessoas que o Senhor tem confiado a nós, que o Senhor tem colocado ao nosso redor. Pai, eu oro em especial por esta vida. E eu peço, Pai, que sobre ela haja poder do Espírito Santo, haja renovo, haja alegria, haja paz. E que o Senhor venha, Pai, completar esta obra. Faz o milagre, Senhor. Realiza o impossível, porque o Senhor é o Deus do impossível. Pai, eu te louvo, eu te adoro, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus me abençoe.